Olá, pessoal! Para que serve as Escrituras que você e eu temos? Qual o objetivo para as nossas vidas? Por que Deus deixou ou permitiu que homens, inspirados por Ele, escrevessem o que hoje conhecemos como Escrituras? Isso nós temos que pensar, porque hoje, por aí nas denominações, infelizmente, a realidade é bem clara. Existem muitos homens que são pastores, bispos e apóstolos, presbíteros, enfim, várias pessoas que usam as escrituras com outros objetivos, com segundas intenções pervertidas, que não condiz com o que está escrito nas Escrituras. Porque você e eu temos que usar as Escrituras de modo legítimo para ensinar a verdade como ela é. Não podemos ter o objetivo escuso e deliberado de usar as Escrituras para corromper, para escravizar, para enganar, para extorquir, para falar besteiras, falar coisas que não estão de acordo com a sã doutrina e muito menos com as sãs palavras do Senhor Jesus. Não podemos usar as Escrituras para isso em tempo algum. Quem faz isso de propósito, ou seja, de forma deliberada, está errando. E essa pessoa está brincando com Deus. E nós sabemos pelas Escrituras que de Deus ninguém zomba em tempo algum. E aquilo que o homem está fazendo, usando as Escrituras para fazer coisa errada, ele vai colher isso. Ele vai colher aquilo que plantou. Ou seja, ele vai ser julgado por ter feito essa coisa errada. Nem você e nem eu podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos em tempo algum deixar com que isso aconteça. Então, nós temos que dar valor ao que está escrito, porque isso é muito bem claro para mim e para você. Porque é por meio das Escrituras que nós temos toda a doutrina perfeita que, aplicada em nossas vidas, produzirá um bom resultado, para que tanto você como eu possamos ter uma vida em Cristo saudável, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem mancha, em tempo algum. Porque as Escrituras nos ensinam como fazer isso, como ter uma vida exemplar. Elas nos ensinam como devemos viver no meio de uma geração corrupta e pervertida, sem se tornarmos corruptos e pervertidos também, sem nos deixar levar por essa corrupção. Porque no meio dessa geração corrupta e pervertida, nós não podemos nos conformar com este século. Pelo contrário, temos que, em meio a essa geração corrupta e pervertida, nos transformarmos pela renovação de nossa mente, para que a metanoia produzida em nós gere o resultado de sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, mesmo que estejamos no meio de uma geração corrupta e pervertida, na qual devemos resplandecer como luzeiros. Mas só iremos conseguir fazer isso de fato de verdade observando e praticando o que está escrito, examinando as Escrituras, conhecendo as Escrituras e ensinando como está escrito. Não podemos cair no engano em que muitas pessoas caíram, porque hoje em dia nós podemos ver, por aí pelas denominações, que muitos pastores, bispos e apóstolos, principalmente, estão usando textos fora do contexto, com o objetivo
de enganar alguém, com o objetivo de ensinar alguma coisa errada. É assim que está acontecendo. Essa é a realidade. Então, eles também estão deturpando as Escrituras. Muitos estão. Possivelmente, em todas as denominações, hoje, tem pessoas que chamamos de pastores, bispos e apóstolos, deturpando as Escrituras. E eles fazem isso numa boa, tranquilos, porque eles sabem usar as Escrituras para esse fim. Então, isso é errado. Mas eles também estão usando as Escrituras para ultrapassar o que está escrito. Muitos deles fazem isso, ultrapassam o que está escrito, ou seja, passam por cima, como se aquilo que está escrito não significasse nada. Mas eles ultrapassam numa boa. Ultrapassam mesmo. E, como já está escrito, ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Nós devemos aprender isso hoje. Essa tem que ser a lição que você e eu temos que aprender. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. Mas eles também, esses pastores, bispos e apóstolos, eles continuam lendo Moisés só por causa do dízimo. O único motivo pelo qual eles continuam lendo Moisés por aí nas denominações é por causa do dízimo. É para que nas denominações onde eles estão, eles continuem com essa cobrança de 10% do seu salário. Isso é errado. Usar as Escrituras para esse objetivo é totalmente errado. Porque Moisés está na antiga aliança. Hoje já estamos numa nova aliança, firmada em superiores promessas. É o que está escrito. Leia a Epístola aos Hebreus que você vai encontrar essa verdade lá. E essa verdade que está escrita na Epístola aos Hebreus tem que ser aplicada em sua vida, sim. Então, eles também usam as Escrituras só para ganhar dinheiro. Muitos pastores, bispos e apóstolos agora estão servindo a Mamon. Estão usando as Escrituras só para ganharem dinheiro, só para terem lucro financeiro. Eles chegaram a esse ponto porque o amor do dinheiro tomou conta deles. Eles estão servindo as riquezas agora. Eles estão se deixando levar pelas regras impostas pelo Deus Mamon. E eles usam de forma inescrupulosa e amoral as Escrituras para ganharem dinheiro. Essa é a realidade. E eles também usam as Escrituras para introduzir ensinos e heresias pervertidas e destruidoras. É isso que está acontecendo hoje. É por isso que muitas e muitas pessoas por aí nas gerações estão tendo suas vidas destruídas por causa disso. Porque esses homens inescrupulosos, que são lobos roubadores, são falsos profetas, estão usando as Escrituras para introduzir ensinos e heresias pervertidas e destruidoras. Essa é a realidade. E nós podemos ver aí claramente acontecendo, pessoal. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso, porque isso está acontecendo hoje. É assim que está acontecendo. E você e eu não podemos ser cúmplices disso, não podemos consentir com isso, participar, não podemos tolerar, não podemos se amoldar a esse tipo de coisa, se conformar. Não podemos mesmo. Então, eu estou aqui para tentar esclarecer, tentar mostrar a você que essa é a realidade. Talvez você já tenha percebido isso, ou talvez não. Talvez você não tenha se dado conta disso ainda. Porque talvez você foi uma vítima que foi enganada por esses homens inescrupulosos. Que eles não servem mais a Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus deles é o ventre. A glória deles está em fazer coisas erradas, deliberadamente.
A consciência deles está pervertida. Os desígnios do coração deles é só para deturpar o que está escrito, só para usar as escrituras de modo errado. E você vai até quando tolerar isso, esse tipo de coisa acontecendo? Você vai fazer vistas grossas até quando? Você vai fingir que não vê até quando? Chegou a hora de pôr um fim definitivo, cortar esse mal pela raiz, para sempre. Porque nós não podemos ficar à mercê desses homens, não podemos ser reféns do que eles dizem e ensinam de forma errada, deturpando as escrituras. Não podemos aceitar isso mais. Se conformar com isso é o erro em que muitas pessoas estão hoje. Elas estão nessa condição porque estão deixando isso acontecer. Mas, se você quer viver em Cristo para o inteiro agrado dele, é necessário que você faça alguma coisa para mudar esse quadro. E uma das coisas que você tem que fazer é escapar, fugir, sair fora dessas denominações. Porque essas denominações, elas são templos construídos por mãos humanas, que já são institucionalizados com o CNPJ para exatamente os pastores, bispos e apóstolos exercerem a primazia e o domínio sobre o povo. Assim, todas aquelas pessoas que estão ali estão na mão deles. Eles usam as escrituras de modo errado para dirigir o corpo inteiro das pessoas. Esse é o objetivo deles. É disso que provém o lucro financeiro deles. Então, é necessário entendermos essa questão hoje. Não podemos mais ficar sem conhecer o que está escrito. Não podemos mais ficar nessa ignorância, sendo ingênuos, incautos e inocentes, sendo levados por esses homens ao erro. Assim como aconteceu com aqueles homens que ouviram Himeneu e Fileto dizendo que a ressurreição já tinha se realizado. E por darem ouvidos ao que Himeneu e Fileto falaram, essas pessoas tiveram a sua fé pervertida. E quando alguém tem a fé pervertida, é difícil ela resolver esse problema. Porque ela já foi contaminada pelo erro, pela palavra errada que ouviu. Porque é claro que a ressurreição ainda não se realizou. Então, nós devemos entender isso também. Não podemos mais ficar participando desse tipo de coisa. Isso é errado. O que é certo é darmos ouvido ao Espírito da Verdade, para que ele possa nos guiar a toda a verdade, principalmente a verdade que já está escrita nas Escrituras, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Isso só acontecerá por meio das Escrituras que foram inspiradas por Deus, que são úteis para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para nos admoestar, para nos edificar, para construir em você e em mim uma vida que esteja totalmente baseada no que está escrito como verdade absoluta para as nossas vidas. Então, nós devemos nos alimentar dessa palavra, do que está escrito, para que o que está escrito possa gerar em nós um crescimento, para que assim possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, você e eu hoje temos que fazer isso para o nosso próprio bem, porque se muitas pessoas hoje continuarem na mesma condição que estão hoje, elas vão ser arrastadas por esses homens para a ruína e perdição. Porque ao falarem coisas pervertidas, principalmente usando as Escrituras, o objetivo deles é arrastar pessoas para a ruína e perdição. Eles arrastam as pessoas e essas pessoas são desviadas da verdade do que está escrito.
Isso é um perigo gravíssimo para a vida em Cristo. Isso arruína. Isso é um fermento que está levedando toda a massa, que é a igreja. Está fazendo a igreja apodrecer. Está fazendo a igreja ser destruída pela falta do conhecimento das Escrituras, que todos deveriam conhecer profundamente, para não serem enganados por mais ninguém. Então, eu espero que isso aconteça, porque o que está escrito é de forma muito bem clara. E eu estou aqui falando a vocês, mostrando para vocês esse texto aqui, que está na Epístola de Timóteo, na segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Esse texto é muito bem claro. É por isso que eu estou mostrando esse texto aqui para vocês, porque essa é a melhor coisa que nós podemos ter enquanto vivemos neste mundo com Cristo, as Escrituras. Devemos aplicar o que está escrito em nossas vidas, para que assim se possa produzir em nossas vidas, vidas que vivam para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então eu espero que isso aconteça. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.